falou que o cara levantou uma bola, você levantou uma bola também, que minha próxima pergunta era como explicar na história a importância do Pelé pra galera? Cara, assim, é muito... Eu fiz até um vídeo recentemente, né, cara? O Dan Lessa, que é um cara que ele faz... Ele é vascaíno, inclusive, né? Ele é o câmera do Diogo Defante, né? E ele faz vídeos, assim, de take, né? De, tipo assim, brincando, como se fossem dois torcedores, um falando com o outro, faz essas brincadeiras, né? E aí eu falei com ele, falei, porra, cara, eu tô com a ideia de vídeo, vou chamar ele pra fazer. Aí a gente fez, tipo assim, o ano é 2070, como se estivesse em 2070. Aí eu falando assim, pô, tô vendo aqui uns vídeos que meu pai me mandou de um cara que jogava na época dele, o Messi, né, jogava muito. Aí ele falando, você tá maluco, esses caras não jogavam porra nenhuma, esses caras só jogavam contra pedreiro, tal, tipo assim, desmerecendo, porque daqui 50 anos vai ter uma molecada que vai desmerecer o futebol de hoje, sabe? E aí falar que na época do, porra, o pessoal fala muito dos gols do Pelé, o Pelé não tem 1000 gols, é óbvio que ele tem 1000 gols, sabe? Por quê? Naquela época, né? Hoje você tem campeonatos muito bem definidos. Hoje você tem, aqui no Brasil, você tem Copa do Brasil, você tem a Libertadores, você tem o Brasileiro, você tem calendário pro ano todo. Naquela época você não tinha. Naquela época você tinha o estadual, né? E nem o brasileiro você tinha. Você tinha no máximo um torneio ali do Rio-São Paulo, você tinha um torneiozinho que durava 2 semanas. E de resto, era o resto do ano pra você fazer amistoso. Era o resto do ano pra você... Os clubes ganhavam dinheiro. Por exemplo, Botafogo, na sua melhor época, disputou poucas Libertadores, assim, quase que por opção. Porque pra fazer dinheiro era muito mais jogo do que jogar Libertadores, ir pra Inglaterra, ir pra França, ir pra Alemanha, ir pra Argentina disputar amistosos porque ganhava dinheiro dos ingressos. Então, esses jogos são considerados amistosos, mas não eram amistosos. O que é amistoso? É um jogo festivo. Porra, o jogo valia taça, valia dinheiro, tinha porradaria. Como é que esse jogo era amistoso? Era tudo menos amistoso. Né? Aí os gols que são anulados do Pelé eram contra Bayern, Benfica, Barcelona, os melhores times do mundo. Aí como é que você vai anular isso? Os jogos não eram oficiais. Cara, como é que não eram oficiais? Como? Valia a taça. Só que esses torneios não existem mais. Sim. Hoje você tem todo um calendário em que você não tem mais a possibilidade de você fazer um torneio. Vamos jogar Flamengo e Real Madrid do nada? Agora vai ter, né? Provavelmente. Pior que... Mas vamos Vai jogar. rolar? Mundial de Clubes, Eu né? falei. Mas vai ter... vamos fazer um amistoso aqui do nada. Pô, o Palmeiras tá com um time bom. Vamos pegar o Bayern, né? Aí não pode mais fazer isso, porque não tem calendário. Todo mundo já tem um calendário muito bem definido. E aí, cara, assim, mas se... Aí o pessoal fala, pô, mas se o Messi jogasse naquela época, ele ia ter 2.000 gols. Como é que Mas sabe disso, cara? Ele queria jogar naquela época, ele ia estar na velocidade daquela época, cara. O cara é uma máquina do tempo, assim, eu acho um argumento idiota. É muito ruim, sabe? né? A pessoa desvalorizar de alguma forma o que foi feito. Teve um maluco que fez uma parada muito interessante no Twitter recentemente, que foi o seguinte, teve um gol de um time, um dos melhores times do mundo, né? Do campeonato inglês, né? O Manchester City fez um gol só tocando bola. E aí um cara falou assim, se coloque essa imagem em preto e branco, iam falar que era futebol antigo e que os zagueiros eram tudo pedreiro. Aí o maluco fez a imagem em preto e branco. Cara, é idêntico. Tipo assim, tipo assim, parece, se você não soubesse que era ali o gol do campeonato inglês, parecia que você tava vendo um jogo antigo. E às vezes você tem uma velocidade menor no jogo, maior. Lógico, porra, daqui 50 anos o jogo vai estar muito diferente que é hoje. Tudo evolui. Mas não necessariamente um cara que nasceu naquela época, hoje não seria um puta jogador, sabe? Eu discordo disso. E falando ainda sobre o Pelé e tal, que teve toda essa comoção por causa da morte dele, e o que também foi muito pra mídia foi a questão de que poucos jogadores compareceram ao velório dele. E você consegue interpretar isso de alguma forma, esse momento onde poucos jogadores vão ao velório dele? Eu acho que, assim, primeiro, obviamente é uma questão muito pessoal, existem motivos e motivos, né? Por exemplo, data, né? Tem a questão do segundo dia do ano, muita gente viajando com família e tal. Só que agora, muita gente pegou o exemplo do Kaká. O Kaká na Copa do Mundo deu uma declaração afirmando que a gente tem a gente não tem um apreço tão grande com os ídolos brasileiros quanto os estrangeiros têm. E isso eu concordo. Sim. Eu concordo com isso. Que o estrangeiro valoriza muito mais o Ronaldinho que o brasileiro. Eu concordo. Eu acho que ele tá certo quando ele fala isso. Inclusive, eu não falo nem só de jogadores não, tá? Artistas brasileiros. Eu acho que a gente tem... A cultura viralatista, eu acredito muito nessa vertente. Que, isso daí acho que a Anitta é o exemplo clássico disso. Uma merda, música horrorosa, não sei o que. Aí você vai ver uma americana faz exatamente a mesma coisa, é o mesmo projeto de carreira e lá fora, como canta inglês, é maravilhoso, sabe? E aí, tipo, enfim,
Isso me incomoda bastante. Só que agora, a partir do momento que ele fala que os ídolos não são tão valorizados, e ele como uma figura representativa, e não é só ele, sabe? Né? Não ir ninguém do último time campeão. Sim. E ninguém, enfim... eu acho que isso mostra, inclusive, como a gente desvaloriza os nossos ídolos. Porque os próprios ídolos não têm identificação com os ídolos. Sim. Sabe? Então, eu concordo muito com o que o Kaká falou. Mas a própria atitude de um elenco inteiro de 2002 não ir no velório do Pelé, que pô, a gente tá falando da maior figura representativa da história do futebol, do esporte, eu acho que justifica muito isso. Total. Sabe? E agora, até mais recentemente, a gente teve, né, Dinamite. Então, tem até contraste aí um pouco, porque, óbvio, não é a mesma proporção, mas eu me emocionei demais com as imagens, assim, dos jogadores, sabe? Todo mundo, as pessoas presentes, as homenagens que foram feitas lá Acho que também. existe muito mais uma questão de intimidade também, né? Porque o Zico era muito amigo dele, né? O Roberto foi jogador, foi o maior ídolo da história do Vasco, também foi presidente, então ele também teve uma relação, por exemplo, com o Edmundo, né, com outros jogadores mais jovens, né? Então, tem a questão da data também, né, cara? Foi um pouco depois, isso fica mais tranquilo pra você se organizar pra ir, né? Mas assim, aí eu não... essa questão de ficar comparando, por que fulano foi no do Roberto e não foi no... Cara, aí eu não acho legal, sabe? A gente não sabe a questão pessoal de cada um, O né? que me incomoda não é, o Ronaldo não foi no velório do Pelé. O Kaká não foi... Não é isso, cara. Eu não sei o que ele tava fazendo, se ele tava a trabalho, se ele tava com a família. Eu não posso... Porra... Sabe? Sim. Mas agora, o que eu acho que ficou feio, eu acho chato, nenhum dos 22 que foram pra Copa de 2002 ter ido, sabe? Eu acho que é uma questão de elegância, de diplomacia, Total. sabe? Sim. Total. Pelo menos eu tenho esse ponto. Respeito ali, né, também, que a gente fala muito essa questão, por exemplo, do Dinamite, que a gente trouxe muito a questão pessoal, a gente viu, isso foi muito evidenciado, né, as pessoas falando das relações que também são estabelecidas e permaneceram por anos, mas também é preciso entender essa questão do respeito, às vezes você não precisa ter uma relação pessoal para poder admirar e para poder prestar uma homenagem, né? Exatamente. Tem essa questão também.